O Trovejar do Silêncio, Joel Goldsmith. Capítulo 5. Transcendendo a mente. No princípio, havia somente um estado de consciência, ou espiritual, mas, desde a chamada queda, o homem foi dividido em 3 estados de consciência: o material, o mental e o espiritual. A consciência espiritual, quando feita carne, é corpo perfeito e imortal, mas bem poucos entre os bilhões de pessoas que têm vivido na Terra atingiram tal consciência. Muito poucos. Ao contrário, por incontáveis gerações humanas, o mundo tem vivido no estado de consciência material e mental, e, para a maioria, tudo o que é conhecido é o sentido material do mundo, um mundo onde o homem vive pelo suor do seu rosto, e tudo o que ele faz, o faz com recursos físicos e mentais. Mesmo hoje, o mundo não se ergueu muito acima desse sentido físico do universo, em que pese o fato de que, nesse último século, muito tem sido revelado do mundo mental, embora revelado primariamente no sentido de o mental governar o físico. Afora isso, o que aconteceu é conhecido como a ciência do pensamento positivo, concebida para manipular o cenário humano. Por exemplo, se alguém não tem uma casa, tudo o que tem a fazer é se imbuir de pensamento positivo e a casa aparecerá. Ou, se não tiver uma companhia satisfatória, bastará um pouco de pensamento positivo para que aquela desapareça e apareça uma nova. Se alguém sofrer de alguma doença, só um pouco de pensamento positivo e, como num passe de mágica, a doença desaparecerá e um corpo harmonioso aparecerá em seu lugar. Mesmo quando esse tipo de terapia mental resulta eficaz, e muitas vezes o é, aqueles que se utilizam dessa técnica ainda vivem em um universo físico, um corpo físico, um companheiro físico, algo físico sujeito às leis do bem e do mal. E num dia muito próximo, é bem possível que a desarmonia e a discórdia comecem de novo. Uma parte do corpo é curada, e eis que outra doença se manifesta. O problema do suprimento está resolvido, e então algo acontece. E eles oscilam entre uma crença no físico, no mental, moral ou financeiro, e outra crença igualmente densa, sempre com a mesma tentativa de usar o poder da mente para ajustar, sanar ou melhorar uma condição. Contudo, o mundo tem a sorte de ter conseguido esse grande progresso, pois sem a descoberta do mundo mental, seria ainda impossível dar o próximo e maior passo para o reino espiritual. Antes de prosseguir, tentemos entender as funções da mente. Talvez isso possa ser mais bem feito e tomarmos o corpo como exemplo. Sabemos todos que o corpo é um instrumento usado para as atividades da vida humana, mas poucos reconhecem que, por ser um instrumento de Deus, deveria ser perfeitamente harmonioso. Não há razão para que o corpo fique deteriorado e perca suas faculdades. E parece que isso acontece porque o homem ainda não aprendeu como se precaver contra tais mudanças e conservar o corpo, que é um instrumento apropriado e efetivo para o uso diário. E isso pode ser feito se descobrirmos que a mente também é um instrumento e que também tem seu lugar correto na nossa experiência humana.
compreendido e aceito que a mente é um instrumento, poderá também ser compreendido de quem ela é instrumento, pois um instrumento deve necessariamente ter alguém que o governe e controle. Infelizmente, é normal que a mente não seja controlada, mesmo que alguns tentem fazê-lo e, desastradamente, muitas vezes arruinem sua vida, por não terem compreendido que a mente não pode ser controlada pelo homem. A mente é instrumento para algo maior do que ela mesma, e esse algo é o eu. E quando alcançamos o estágio de controle da mente pelo eu, nos envolvemos numa paz que ultrapassa a compreensão. Então, nós não tentamos controlar o corpo e a mente, mas é a ação da verdade em nossa consciência, da qual tomamos conhecimento pela mente, que mantém a mente clara, pura, harmoniosa e vital. Esta, por sua vez, controla, dirige e governa o corpo, agindo como purificador de ambos, corpo e mente. Há um centro espiritual dentro de cada um de nós, e nesse centro está registrada a nossa inteira herança espiritual. Esse centro não está dentro do corpo, mas em nossa consciência, de onde, pela sua infinitude, podemos tirar de tudo o que se fizer necessário ao nosso desenvolvimento, de agora até o fim do mundo e além, no infinito. O princípio básico, o Criador, a substância da vida é Deus, a alma ou consciência, enquanto a mente é um instrumento pelo qual a ação de Deus se manifesta. A mente, pois, corretamente compreendida e utilizada, é um instrumento de Deus. Quando a mente está aberta para receber o impulso divino, por ela fluem formas harmoniosas e perfeitas. A partir de Adão, a mente humana aceitou a crença do bem e do mal, e a partir desse momento, em vez de ser um puro instrumento da alma, a mente começou a se materializar em formas concretas. Ora boas, ora más, exatamente como se fosse um molde, de onde, independentemente do perfil da forma, se reproduzem as peças. Se houver o mal na mente, aparecerão formas más, e, ao contrário, se houver o bem, aparecerão formas boas. A mente produz a sua própria imagem e semelhança. E se nós, que nos colocamos por trás da mente, permitirmos que seja preenchida com superstições, ignorância ou medo, tudo quanto se origina na crença em dois poderes será, pois, isso tudo que a mente produzirá em nossa vida. A mente é a substância de toda forma de pecado, de doença, da morte, de falsos apetites, de carências, limitações, da guerra e seus corolários, e de todas as outras coisas listadas sob o nome de mal. A mente preenchida com pensamentos errôneos, medo, ódio, injustiça, luxúria ou malícia se mostrará externamente como desarmonia e discórdia. Por outro lado, uma mente imbuída de bons pensamentos, caridade, pureza, benevolência, cooperação, aparecerá externamente como vida boa. É a lei kármica consignada na Escritura. O que quer que o homem semeie, isto também colherá. A mente, no estado de não iluminação, cheia de crenças materialísticas, teorias, opiniões, doutrinas e
credos só pode manifestar seus estados de caos. Porém, se estiver livre de tais crenças, torna-se um instrumento com o qual o princípio criador da vida pode fluir em formas eternas e harmoniosas. A aparência externa é sempre formada pela mente. O que semearmos mentalmente, colheremos materialmente. A matéria é matéria somente quando a consciência está num estado de materialidade, mas uma vez que nos elevamos para o estado mental, a matéria já não é matéria, e sim mente. A mente é substância e a essência de que é feita a matéria, que se nos mostra como forma ou como efeito. A mente é o princípio, a vida e a lei de toda forma material ou mental. Esse não é um conceito fácil de compreender, mas se tomarmos um exemplo e traçarmos uma analogia entre tudo isso e uma substância com que estamos familiarizados, poderemos clarear as ideias. A combinação de duas partes de hidrogênio com uma de oxigênio é chamada água. Ela pode ter a forma física de vapor ou de gelo, e embora as três formas físicas sejam diferentes, a essência permanece a mesma, ou seja, 2 hidrogênio e 1 oxigênio. Da mesma maneira, a mente é a substância básica, mas matéria é o nome dado à mente quando toma forma. A mente aparece de várias formas. A carne é uma delas, o sangue, o osso, o cabelo, etc. São outras, mas todas são mente tornada visível, aparecendo daquele modo específico. Numa forma de carne, noutra é osso, cartilagem, sangue, cabelo ou pele, mas a substância ou essência é sempre a mente. A mente atua como pensamento, a mente aparece como coisas, e nesse sentido, ela é a essência da criação, como descrito no segundo e terceiro capítulos de Gênesis. Assim, se a matéria é mente, um processo mental pode mudar o produto, a matéria. A mente, a sua ou a minha mente, se imbuída de verdade espiritual, torna-se um instrumento por meio do qual aparece e se manifesta. E aparecendo ele, se torna o corpo do nosso mundo exterior. Por isso, nunca vivemos num mundo material, rodeados por matéria, porque Deus, Ele mesmo, a verdade na sua e na minha consciência, é a única substância e essência do nosso mundo. Quando Deus ou alma se torna nossa atividade mental e aparece como forma, toda forma é espiritual e pode ser multiplicada. Quando nos elevamos além do nível da mente e do pensamento, até o silêncio, onde está o eu, Deus se torna a atividade e a substância, aparecendo então como matéria ou forma. Por exemplo, em cada milagre relatado nos 4 evangelhos, foi a consciência de Jesus, o Cristo, que apareceu externamente como saúde e harmonia, e como uma infinidade de pães e peixes. Pães e peixes não são matéria. Saúde e riqueza não são matéria, foram formados da consciência. Uma vez que a mente esteja permeada de verdade, a verdade é a substância e a essência das formas manifestadas, e então as formas podem ser multiplicadas, mas o podem apenas por não serem materiais.
Houve um tempo em que havia só 1 bilhão de pessoas no mundo. Hoje somos 4 bilhões. Isso na data em que o livro foi escrito. Hoje somos quase 8 bilhões. Mas não há mais Deus na Terra. Aqui está o mesmo Deus, a mesma vida, mas o que aconteceu foi que a mente multiplicou as formas, não as dividiu. Trata-se do mesmo princípio que atuou quando Jesus fez o milagre dos pães e dos peixes. O que ele fez foi multiplicar as formas visíveis para satisfazer o senso da necessidade daquele momento particular. Só há espírito e suas formações espirituais. A mente, como instrumento do espírito, forma e governa a si mesma como forma esboçada, e isso é chamado matéria ou forma física. É de fato mente, pois a matéria pode ser reduzida ao mental e, eventualmente, de volta até o espiritual, mas é mente que se nos apresenta como forma finita, e é ela mesma que gera essa forma. A mente até mesmo transformará esse corpo e o suprirá. A mente formará para nós tudo o que nos pareça necessário e, todavia, nada de novo será acrescido à criação. Quando a mente trabalha em seu próprio nível, aparece como bem ou mal, ou ambos, ao passo que a mente, dirigida pela alma ou Deus, aparece só como um universo harmonioso. Isso não significa que, se pensarmos só bons pensamentos, aparecerá nosso universo perfeito espiritual. Significa que quando nos elevamos acima da mente e do pensamento para dentro do reino do silêncio, da alma ou de Deus, então ela se manifesta como nossa identidade espiritual, nosso ser, corpo e universo.